Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado. Deixe aqui o seu like, se inscreva, o seu comentário. É a forma que você tem de nos ajudar e também interagir conosco para nós termos um retorno e ver como você está recebendo esse conteúdo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja em Jerusalém. Estamos estudando sobre a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, e nós vamos hoje à lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Esta lição é baseada em Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Nós vamos destacar o versículo 32. Era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Nós temos estudado sobre a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, e uma das coisas mais interessantes e mais vibrantes, poderíamos dizer assim, acerca da igreja em Jerusalém, era o seu testemunho, o testemunho acerca da transformação proporcionada pelo Evangelho. O Evangelho, quando alcança uma pessoa, uma comunidade, ele proporciona mudanças. E nós vimos isso no Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva, à medida em que ela crescia, que ela avançava, que ela alcançava os perdidos, ela também desenvolvia um testemunho vibrante acerca do poder transformador do Evangelho. E é o que nós vamos ver então na lição de hoje. Uma das marcas então desta igreja é que era uma igreja cheia de amor. O amor não é um mero sentimento humano. Na realidade, como diz a introdução da nossa lição, ele é uma expressão máxima da graça de Deus derramada nos corações de forma abundante. Somente uma pessoa que tem Deus, o Espírito Santo, é que pode aprender a ser solidária e também generosa. Nós vamos observar então aqui nesse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção inicialmente para a primeira parte do nosso comentário, o amor manifestado na comunhão cristã. Inicialmente é comentado acerca do crescimento da igreja cristã. No texto que nós lemos no versículo 32, o texto diz que era um coração e a alma da multidão dos que criam. Observe bem que nesse texto que nós tomamos como base, que são os versículos 32 até o versículo 37, nós podemos observar aqui que certamente Lucas ele faz uma espécie de resumo, é uma sessão resumo. Lucas, de vez em quando, no texto, ele expõe uma narrativa e depois ele faz, às vezes, uma espécie de sessão resumo. Nós observamos aqui, então, uma espécie de sessão resumo. Provavelmente, o objetivo de Lucas aqui é reforçar o que ele já tinha dito no capítulo 2, versículos 41 a 47, que nós comentamos em numa lição anterior. Então, Lucas, certamente para reforçar o que ele já tinha falado, ele então faz aqui mais uma sessão resumo. Ele quer mostrar como que a partilha dos bens era característica da expressão do amor cristão naquele período. Provavelmente também o objetivo de Lucas é realizar, né, uma espécie de promoção da religião cristã, vamos dizer assim. O cristianismo era uma sociedade ideal, nós já comentamos isso aqui numa sessão anterior, numa lição anterior. O cristianismo, por ser uma comunidade ideal, né, e também real, vamos dizer assim, ela então, de uma certa forma, atraía as percepções então das pessoas. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele produziu uma ação extraordinária na vida daquela comunidade cristã. E, além de desenvolver o poder pentecostal, o poder do Espírito Santo, eles desenvolveram também um senso de comunidade muito grande. Né? Essa foi uma característica, uma marca, então, da igreja primitiva. Então, Lucas, certamente, ele quer mostrar aqui uma comunidade, então, de partilha,
uma comunidade ideal e uma comunidade também real, né? Uma comunidade que desenvolvia o amor solitário. Você observe então nesse versículo que nós lemos, no versículo 32, que eles atraíam então as multidões. O comentário da nossa lição, ele comenta inicialmente sobre a expressão multidão dos que criam. A igreja cristã estava crescendo de forma acelerada, de forma grande, de forma contínua. A igreja que tinha começado com cerca de 120 discípulos, agora vai se tornando uma grande multidão. E à medida em que a igreja cresce, à medida em que a igreja vai se tornando uma grande multidão, ela enfrenta, obviamente, também os desafios. Todo agrupamento, quando ele cresce, quando ele desenvolve, ele enfrenta, então, desafios, ele enfrenta problemas, né? E a igreja, então, primitiva não foi diferente. Ela enfrentou dificuldades, ela enfrentou problemas, nós vamos ter uma lição mais à frente que vamos abordar sobre isso, mas aqui nós, inicialmente, podemos ver, então, os desafios do crescimento. A igreja, que era um pequeno número, inexpressivo, de repente uma grande multidão está enfileirada em seu exército. E isso, obviamente, traz pessoas de diferentes características, né? E somente o Espírito Santo poderia proporcionar, então, esta unidade que é demonstrada aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O versículo de número 32 diz que era um coração e a alma da multidão dos que criam. Então veja que eles cresceram, a expressão multidão dos que criam, e era o coração e a alma. Aqui a gente vê então a vida interior daqueles cristãos. Eles tinham uma essência interior. O Espírito Santo proporcionava isto, né, naquela comunidade, naqueles cristãos. Então, o amor manifestado na comunhão cristã. Essa ideia de o amor cristão derramado naquela comunidade cristã, ela era uma característica que destacava bem aquela primeira comunidade, aqueles primeiros cristãos. Naquele tempo do Dr. Lucas, naquele período do século I, a sociedade daquela região, a sociedade mediterrânea, eles ouviam falar, e alguns até conheciam, comunidades rurais antigas que tinham um senso de comunidade, né? Eles às vezes até romantizavam isto, aquelas comunidades antigas que tinham essa característica, esse senso de comunidade, de valores comunais. Esse ideal da partilha, como eu já falei no momento anterior aqui, neste canal, ele era valorizado em algumas comunidades e até idealizado. Ele era, por exemplo, atribuído a amigos. A ideia que se tinha no mundo antigo é que amigos tinham essa característica de comunidade, de senso de comunidade. Ele era também celebrado no mundo antigo. Muitas pessoas, então, celebravam quando viam esses valores presentes, então, em uma comunidade. Então, o texto mostra aqui, o Dr. Lucas mostra, então, que esta comunidade cristã, ela desenvolveu esse senso, então, comunitário, né? Esse senso comunitário, conforme eu falei, era valorizado e idealizado pela comunidade mediterrânea, mas também era valorizado pelos filósofos, também pelas comunidades judaicas, né? Eles sempre demonstravam essa característica de comunidade como um elemento idealizado. A gente vê isto, inclusive essa expressão coração, né? Um coração, ela aparece no Antigo Testamento, ela aparece lá em 1 Crônicas 12, o versículo de número 38. Então, os judeus tinham essa ideia de um coração com esse senso de unidade. Isso é refletido, então, no Antigo Testamento. Essa característica deste senso de comunidade, então, foi uma marca da igreja primitiva, né? O texto, então, diz aí que era o coração e a alma da multidão.
e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então, o senso de comunidade que eles tinham, que eles desenvolviam, a vida interior. A segunda parte do nosso comentário, o amor como manifestação da graça. Você observe que na primeira parte o amor foi manifestado na comunhão cristã. O amor também, ele foi manifestado no aspecto, né, também da manifestação da graça. À medida em que a graça se manifestava, o amor também se manifestava. O versículo de número 33 está escrito: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Veja aqui que no comentário da nossa lição, o comentarista comenta acerca da graça como manifestação do Espírito. A graça quer dizer o favor. O texto diz que eles davam testemunho da ressurreição, eles testificavam com poder e também neles havia abundante graça. Provavelmente a graça aqui é o favor vindo de Deus e o favor também vindo da comunidade. Eles tinham o favor que vinha de Deus e eram atraídos, então, as pessoas eram atraídas à igreja, né? Tinham um favor, então, da comunidade também. O comentário da nossa lição destaca que a graça, este favor, ele só pode se manifestar onde o amor cristão também se desenvolve, né? Uma igreja cheia do Espírito, uma igreja em que há ação do Espírito, então esta graça, ela se manifesta, essa graça, então, ela se desenvolve. Você observa, então, nesse versículo 33, nós temos dois elementos, duas palavras de destaque aí, que é a palavra poder e graça. Provavelmente poder aqui está em foco os sinais, os distintivos pentecostais. Os apóstolos davam com grande poder. Olha bem, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles testificavam acerca da ressurreição de Jesus com grande poder. Então, certamente está enfocado aí sinais, prodígios, distintivos pentecostais, né? A expressão graça e poder, ela aparece também em outros momentos, como lá no capítulo 6, versículo 8, sugerindo a ideia de sinais. Então, poder. Mas o texto também fala de graça. Graça que está em foco a graça de Deus, conforme eu disse, e pode estar em foco também o favor alcançado, então, daquela comunidade em que eles faziam parte. Então vejam bem o destaque dessa expressão graça e poder, ou poder e graça, que aparece aqui, né? Por causa, então, daquela característica, então, da unidade, do amor, as pessoas ficavam, então, impressionadas, né? Certamente é isso que quer dizer, então, a expressão abundante graça. Aqui era as pessoas sendo atraídas à igreja por ver aquelas características de unidade e de amor cristão bem presentes, então, naquela comunidade. Então, no versículo 33, poder e graça. Na lição também ele comenta, né, a expressão graça como manifestação do Espírito e comenta também a expressão graça como favor imerecido. O texto diz que havia entre eles, ou em todos eles, abundante graça. Bem, a graça então e o poder se manifestando de forma intensa. O amor de Deus só manifesta ou só pode se manifestar, né, onde a graça também se manifesta. Através dessa graça, através deste favor, o amor cristão ele se manifesta. Prosseguindo na terceira parte do nosso comentário, a manifestação do amor na solidariedade cristã. O texto diz no versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés
dos apóstolos. Vejam então que quando o texto diz não havia, pois, entre eles necessitado algum, isso mostra então a busca por reconhecer o direito que cada um tinha, né? Como diz a lição, a equidade, a igualdade. A igualdade era um ideal que eles então procuravam, que estava se tornando uma realidade aqui na igreja primitiva. Obviamente, como nós falamos agora há pouco, a igreja crescendo, o número de discípulos aumentando muito, e provavelmente, com certeza, podemos dizer assim, né? Aquelas pessoas que se convertiam, elas não estavam todas no mesmo nível social. Tinha pessoas com um nível econômico mais abastado, mas tinha as pessoas também necessitadas. Então, nem todos possuíam os mesmos recursos, as mesmas condições. E a igreja, então, foi sensível a essa característica, então, da comunidade, né? Eles, então, buscaram o senso de equidade. O texto diz que não havia entre eles necessitado algum. É interessante que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 15, versículo 4, parece que essa expressão aqui do Atos 4:34, não havia entre eles necessitado algum, ecoa muito com Deuteronômio 15, o versículo 4. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 15, e o versículo 4 está escrito: somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres. Desde o período, então, do Antigo Testamento, Deus já estava primando por essa equidade, né, naquela comunidade do Antigo Testamento. Parece que aqui, então, reflete este ideal. Essa linguagem, inclusive, ela coaduna muito com Deuteronômio 15, né? Essa relação aí de Atos 4:34 com Deuteronômio 15 e o versículo 4. O texto, então, diz que não havia entre eles necessitado algum, e o texto diz que aqueles que possuem herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço dos que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Essa expressão, então, pés dos apóstolos, que eles depositavam aos pés dos apóstolos, indica, então, submissão. Eles, então, tendo propriedades e vendo que tinha pessoas necessitadas, eles estavam prontos a abrir mão de determinadas propriedades para suprir as necessidades daquelas pessoas que faziam parte daquela primeira comunidade cristã. E eles, então, vendiam essas propriedades e, então, depositavam o preço aos pés dos apóstolos para que os apóstolos pudessem fazer, então, a supervisão e a distribuição de forma justa diante destes necessitados, né? Então, você vê aqui como é que os bens, então, eram distribuídos. Isso mostra, então, que eles primavam por esses recursos serem bem administrados. Eles vendiam, eles traziam para os apóstolos faziam a distribuição, eles confiavam que os apóstolos, então, faziam a distribuição de forma justa, de forma coerente, de forma a promover essa equidade, né? E assim, então, a igreja primitiva vivia esse senso, então, de comunidade. A lição, o nosso comentário diz, no ponto 2, propriedade e compartilhamento. Os crentes, então, dispunham as suas propriedades e eles, então, compartilhavam. Isso mostra, então, a generosidade daqueles primeiros cristãos, né? O senso de comunidade, então, que eles desenvolviam. É claro, conforme eu falei num comentário aqui, lá em Atos 2, não quer dizer que eles não tinham propriedades, né? Eles permaneciam com as propriedades, eles tinham suas propriedades particulares, né? Mas eles dispunham aquilo que fosse suprir as necessidades das pessoas que não lhe faziam falta. Então você vê a atitude, então, desses primeiros cristãos. Outro elemento que nós podemos verificar aqui é a voluntariedade. É interessante nós observarmos aqui
que os apóstolos não coagiam os cristãos a agirem assim. Não havia aquela atitude, né, para usurpar então dos membros da igreja. Eles faziam isso de forma voluntária. Eles não faziam, os apóstolos não faziam apelos sensacionalistas, né? Enfim, isso era uma prática voluntária. Nada foi feito de forma obrigatória. Eles não foram coagidos a agir assim. Era voluntariedade. Eles tinham um senso de pertencimento, eles pertenciam à comunidade, e se tinha uma pessoa carente, então, na comunidade, esse senso de pertencimento proporcionava, então, o compartilhamento, a busca pela equidade. É claro que o que motivava isso era o amor cristão, era o Espírito Santo. O Espírito Santo, agindo então naquela comunidade, proporcionava esse sentimento de equidade, de compartilhamento, de pertencimento. Então, a manifestação do amor na solidariedade cristã. E aí nós observamos no versículo 35, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Vejam bem a atitude deles voluntária. E Lucas, no versículo 36 e 37, ele resolve então ilustrar isso de forma mais precisa. Ele falou num tom geral como é que os cristãos agiam. Não havia entre eles pessoas necessitadas, eles vendiam suas casas, suas herdades, depositavam aos pés dos apóstolos, repartiam conforme a necessidade de cada um. Ele está relatando de forma geral, mas ele resolve especificar. Ele usa, parece que o propósito de Lucas é mostrar dois exemplos, um exemplo positivo e um exemplo negativo, né? Ele quer reforçar então a afirmação que ele fez nos versículos 32 a 35, e ele então utiliza uma técnica de narrativa que era muito utilizada no mundo antigo, que era a técnica de narrativa por comparação. Nas biografias do mundo antigo, às vezes, quando eles queriam apresentar uma personagem, o costume da época, então, era comparar. Não só nos escritos, como também os oradores, eles usavam essa técnica de narração, né, que era comparar para exaltar uma pessoa em detrimento da outra. Era a técnica, então, narrativa de biografias paralelas. Isso acontecia no mundo antigo. Provavelmente o Dr. Lucas conhecia essa técnica, ele tinha essa habilidade, então, com a literatura antiga, e ele, então, resolve fazer exatamente isso. Usando a técnica narrativa padrão, e utilizando a comparação, ele, então, selecionou dois exemplos, um exemplo positivo e um exemplo negativo. O exemplo negativo nós vamos estudar em uma lição posterior. O exemplo positivo nós temos aqui no versículo de número 36. O texto diz: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Veja que ele dá um exemplo aqui de José chamado Barnabé, né? Veja bem que o nome dele é José, e ele era chamado, então, passou a ser chamado, então, cognominado, uma espécie de apelido de Barnabé. Veja que ele dá inicialmente o nome, porque provavelmente no mundo antigo era muito comum, quando se apresentava uma pessoa, procurar saber o seu nome e também de onde ele era. E Lucas quer apresentar isso, né? O nome de uma pessoa designava muita coisa sobre a pessoa no mundo antigo. O nome dele, então, era José, e ele passou a ser chamado na comunidade, né? O Lucas não dá detalhes sobre esse cognominado, este apelido, filho da consolação. Filho da consolação, ou aqui pode também ser chamado de incentivador, né? Veja bem que a junção de dois elementos aqui, a expressão bar, né? E a expressão pode ser a expressão nabi, formando então Barnabé, que tanto pode significar consolação, incentivador, como também pode estar relacionado
ao fato dele ser um profeta, né? Bar e Nabi, que quer dizer então filho do profeta ou filho da profecia, também se encaixaria aqui, né? Então, não sabemos a razão deles terem chamado José com esse apelido, né? Não sabemos se o fato dele ter essa característica de consolar, de ajudar as pessoas, né? Pode ser uma explicação plausível aqui. O Barnabé, ele era um incentivador, né? E então eles passaram a chamá-lo então de filho da consolação, porque ele consolava as pessoas com as suas palavras, né? Pode estar relacionado a isto. É uma sugestão plausível aqui, né? De forma que o nome também José era um nome também muito comum naquele mundo antigo. Pode ser uma outra possibilidade também, e já que muitas pessoas na comunidade chamavam José, eles resolveram então identificá-lo por esse apelido Barnabé, para diferenciar dos demais Josés que existiam então na comunidade, né? O número era muito comum nas pessoas naquele mundo antigo, especialmente os judeus da diáspora. Bem, o texto diz também, fala sobre o seu nome, fala que ele era levita, natural de Chipre. Veja bem que ele era levita. Isso quer dizer, então, que ele era membro da tribo sacerdotal dos levitas, né? E ele era natural de Chipre, é o que o texto diz. Nós sabemos que os levitas, lá em Números 18, 20, 24, Deuteronômio 10 e o versículo 9, eles eram proibidos de possuir uma propriedade em Israel. Mas provavelmente nesse período aqui do Novo Testamento, essa lei já não estava vigorando mais. Por isso que o texto diz que ele então tinha uma propriedade, provavelmente era isto. E o texto diz então que ele era levita e diz que ele era natural de Chipre. É outro detalhe que o Lucas dá acerca de Barnabé. Chipre era uma ilha, a terceira maior ilha no Mediterrâneo, depois da Sicília e da Sardenha, localizava a 100 quilômetros de distância a oeste da costa da Síria, né? Se você verificar no mapa, você vai observar então que era uma ilha e inclusive foi visitada pelo apóstolo Paulo e depois Barnabé durante as suas viagens missionárias. Essa ilha de Chipre era uma ilha, segundo as informações históricas e geográficas, ela era uma terra próspera, rica inclusive em minerais. Ela também tinha pedras preciosas, o cobre, pedras preciosas. Era uma ilha também que tinha muita fertilidade na agricultura. E isso fazia, então, a região de Chipre ser uma fonte natural de alimentos para a Judéia. Quando a região da Judéia passava por necessidades, por privações, uma das fontes para se buscar alimento era a ilha de Chipre, devido à sua terras férteis para a agricultura. Foi nesta região, né, de Barnabé, ele era desta ilha, ele era Chipre, ele era cipriota, portanto, provavelmente a terra, a herdade que ele possuía, o campo que ele possuía, era exatamente na ilha de Chipre, que lhe proporcionava certamente, então, alguns recursos, né? E então, o Dr. Lucas diz que o Barnabé, tendo essa propriedade, ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Veja então a atitude então dele aqui, né? A atitude de Barnabé então de vender a sua propriedade e trazer então aos pés dos apóstolos. Certamente essa atitude de Barnabé, ela vai proporcionar então um comentário, as pessoas admiradas, né, por ver como é que Barnabé tinha esse desprendimento das coisas materiais. É provavelmente isso que vai gerar a atitude em Ananias e Safira, que nós vamos estudar em uma lição posterior. Nós queremos aqui refletir acerca
do amor cristão. O amor cristão foi um elemento fundamental neste momento, e eu quero refletir um pouco aqui sobre o amor cristão. É o tema, então, da nossa lição, e nós vamos refletir um pouquinho sobre este amor. Uma igreja cheia de amor. O amor, ele é uma característica, então, de Deus. Deus, ele é descrito na Bíblia, é um dos atributos de Deus, é o amor. Deus, ele é amor, é o que a Bíblia nos diz, é uma característica, faz parte da essência de Deus. Portanto, quando nós amamos como cristãos, nós estamos demonstrando ter Deus, porque Deus, ele tem esse atributo, então, do amor. Como é que uma pessoa pode desenvolver, então, este amor, né, este amor cristão? Ele pode desenvolver através, então, de Deus na sua própria vida. Deus estando, então, na sua vida. É uma forma dele desenvolver esse amor cristão, né? E também através da salvação. Quando o homem, então, tem Deus na sua vida e encontra a salvação em Cristo, ele, então, desenvolve esse amor, né? Porque Cristo passa a estar nele, o amor de Deus está derramado em nossos corações, conforme diz Romanos 5 e o versículo 5. Também outra forma do amor se manifestar em nossas vidas é através, então, do fruto do Espírito. Dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas, é o amor. Então, Deus, a salvação, o fruto do Espírito, a ação também do Espírito Santo em nós, né? É uma forma, então, de desenvolver esse amor cristão. E também, quando nós amamos, nós estamos cumprindo, então, o que a palavra de Deus nos diz, especialmente em Marcos 12:30 e o versículo também 31. Romanos 13:10, o amor não faz mal ao próximo, diz a Bíblia. Nós vivemos numa sociedade que nós estamos vivenciando uma nova realidade social. Nós temos um vídeo aqui no canal que aborda sobre essas questões. A nova realidade social que nós estamos vivenciando, essa nova realidade social que nós estamos vivendo, o mundo real, ele vem perdendo espaço para o mundo virtual. A nossa sociedade, ela vem passando por mudanças, ela vem passando por transformações com essa nova realidade social, e isso tem trazido uma desconfiguração para a sociedade, para as pessoas, e especialmente a vida na comunidade. A vida em comunidade, ela tem sofrido algumas mudanças, algumas transformações por causa dessa nova realidade social que nós estamos vendo, né? E uma das características que tem apresentado na comunidade, nas pessoas hoje, é exatamente o individualismo. Nós estamos vivendo em uma sociedade individualista. Nós estamos vivendo uma sociedade materialista. Nós estamos vivendo em uma sociedade em que a estética está acima da ética, das questões éticas. Então nós estamos uma nova configuração da sociedade mediante essa nova realidade social. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos por que o amor então vem desaparecendo. Por que o amor vem desaparecendo das pessoas e as pessoas vivendo em comunidade, também o amor está desaparecendo. Então, mediante isso, essa desconfiguração social na vida em comunidade, que se revela com a ausência do amor, é que este elemento aqui do amor cristão, este ensino acerca do amor cristão, ele se torna então muito relevante para as nossas vidas. A igreja primitiva, ela era, portanto, uma igreja cheia de amor. É uma das marcas, então, da igreja primitiva. Bem, concluindo o nosso comentário de hoje, nós podemos, então, dizer, né, que aquela igreja primitiva, ela era exemplo, ela era modelo também neste aspecto. Não pode haver uma igreja verdadeiramente cristã sem este amor cristão. Nós não podemos fechar os olhos para as necessidades, né, daqueles que estão ao nosso redor
e ainda nos auto-intitularmos como cristãos. Pois uma das marcas do cristão e da fé cristã é essa característica, então, do amor ágape, do amor cristão, do amor que se sensibiliza com a necessidade do próximo e está disposto, então, a ajudar. Isso de forma voluntária, porque o Espírito Santo ele atua no coração do cristão. Então, a lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Então, no nosso estudo sobre a igreja primitiva, nós vimos hoje esse aspecto muito relevante da igreja primitiva, uma igreja cheia de amor. Ela não era uma igreja apenas que realizava milagres, prodígios, que pregava poderosamente, que avançava no evangelismo. Era uma igreja que também demonstrava o verdadeiro amor cristão. Essa deve ser a marca da igreja nos dias de hoje e da igreja que segue os ideais e os princípios, então, da palavra de Deus e também da igreja primitiva. Que Deus o abençoe. Esse é o momento para você, então, refletir sobre a sua vida, refletirmos sobre a nossa vida, como é que nós estamos manifestando esse amor cristão em nossas vidas. Como é que a palavra de Deus, a presença de Deus, a salvação e o Espírito Santo têm proporcionado este aspecto relevante da vida cristã, o amor cristão. Esse é o momento para refletirmos e para orarmos. Aproveite para orar com seus alunos, se você é um professor de escola dominical, a orar juntos para que este amor cristão venha sempre fazer parte da nossa comunidade e de nós também como cristãos. Que Deus o abençoe e nós esperamos você no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor.